Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Pensando Educação, que hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TV Unimap a professora Elizabeth Médola, professora coordenadora de línguas estrangeiras aqui da Diretoria de Ensino da região de Piracicaba, e também a professora Suzel Cabreira Machado Alves Mendes, supervisora de ensino também aqui da nossa Diretoria Regional de Piracicaba. E nós vamos conversar um pouco sobre a iniciativa da implantação de centros de estudos de línguas em algumas escolas da rede estadual de educação. Quero começar agradecendo a presença da professora Elizabeth, da professora Suzel. Obrigado pela disponibilidade em comparecer ao nosso programa. E eu queria começar perguntando justamente isso. O que são esses centros de estudo? Da onde que surgiu essa iniciativa na rede estadual? Certo. O CEL já é uma prática, né? Foi implantado desde o ano passado, de 2010, né? É uma iniciativa da Diretoria de Ensino que já há muito tempo tentou se implantar o CEL e nós conseguimos no ano passado. E o CEL está indo muito bem, tá? Porque é uma oportunidade para as crianças do ensino da rede pública poderem ter o conhecimento de uma língua estrangeira, tá? Nós oferecemos, né, espanhol. O ano passado iniciou-se com espanhol e inglês. E este ano nós tivemos um ganho maior com o ensino de francês, tá? Então o CEL hoje conta com 481 alunos, com 15 turmas de espanhol, 2 de inglês e 1 de francês. E a demanda exige que abra outros centros de língua, pelo sucesso já implantado, a comunidade já está sabendo mais sobre o centro, então houve necessidade de abrir em outros lugares, né? Principalmente, né, Beth, por exemplo, na escola José Abílio de Paula, né, em decorrência de atender aquela região das cidades que circundam aquela região, sendo que José Abílio de Paula fica em São Pedro, mas pode atender as crianças, os jovens, né, daquela região, das cidades de Charqueada, de Água de São Pedro, de Santa Maria da Serra, principalmente. Eu gostaria de complementar algumas coisas que a Suzel colocou. Ela colocou que o CEL, aqui em Piracicaba, foi implantado no ano de 2010, né, o ano passado. Esse já é um projeto do governo do estado, né, um decreto governamental que funciona desde 1987. Então, tem anos já, né, que ele funciona. Em Piracicaba, a gente conseguiu somente no ano passado, apesar de muitos esforços, muitas tentativas, e não se sabe por que estava sendo emperrado, mas com a mudança do governo, o secretário tem essa vontade, né, de atender os alunos de ensino fundamental e médio de todo o ensino público, né, com a finalidade de enriquecer, né, o currículo do aluno, dar oportunidade para esse aluno de conhecer uma nova língua, uma língua estrangeira no caso, mas não a língua pela língua apenas, né, a gramática da língua, o falar a língua apenas, mas sim a cultura dos povos que falam aquela língua, né? São cursos bons, a metodologia utilizada é um pouco diferente dessa de sala de aula comum, é uma metodologia que foca mais na fala, né, na linguagem, na oralidade, o aluno tem que desenvolver isso. Ele começa com uma habilidade básica e gradativamente, paulatinamente, ele vai crescendo até que no último estágio ele já está falando fluentemente. Essa é a ideia, né? E conhecendo a nova cultura daquela língua, do povo que fala aquela língua que ele escolheu, né? Que pode ser o inglês, inclusive no estado, nas aulas normais do currículo, existe o inglês e já está sendo implantado também o espanhol para os alunos de primeira série do ensino médio. Além disso, ele tem a oportunidade de, já a partir do 7º ano, seria a 6ª série, né? Ele já começar a estudar o espanhol nos CELs. Então, quer dizer, é uma oportunidade a mais que os nossos alunos estão tendo. E qual é a mecânica de funcionamento, qual é a periodicidade que acontecem essas aulas? Olha, como são aulas
para complementar o currículo, como a Beth mesmo colocou, então ela é oferecida fora do horário normal regular de horas, tá? E o aluno pode estudar à tarde. E, por exemplo, o espanhol são 3 anos, que compreende cada estágio um semestre, então são 6 semestres. 6 estágios, né, a língua, assim também como o francês. E, por exemplo, tanto o espanhol como o francês, eles são oferecidos a partir da 6ª série, antiga 6ª série, 7º ano, tá certo? E a carga horária dele dá condições para o aluno ser fluente ao final desses 3 anos de estudo. Então, realmente é um ganho. E o professor, ele tem um diferencial também. Ele é especialista, ele é habilitado, ele comprova a sua proficiência na língua. E além disso, além do professor, que a Beth, por exemplo, que é a coordenadora, que intermedia esse processo de ensino por meio de São Paulo, da Secretaria, que tem um estudo, já uma pedagogia voltada para dar suporte por isso, e ela faz intermediação desse processo. Além disso tudo, o Centro de Línguas, ele tem um aparato, ele tem uma televisão, ele tem um DVD, ele tem toda uma dinâmica própria para o aprendizado da língua estrangeira moderna. É enviado para os centros de línguas uma verba específica para aquisição de material necessário, né, para as aulas fluírem de uma maneira diferente. E esse material, no caso dos DVDs, eles são padrão, vem da rede? Nós temos duas oportunidades, tá? A rede fornece o material e o professor também, ele complementa com o material adequado, tá? Então, por exemplo, igual ela mesmo diz, ao ensinar a cultura, uma língua, é por meio de DVD, por meio de textos, vídeos, de áudios diferentes. Então, é uma complementação. A aula é muito dinâmica, muito viva e os alunos amam. Por isso que foi um sucesso. E com com a nova proposta do governo, ele quis ampliar, entendeu? Então ele investiu, tá? Que houvesse essa possibilidade. Então, novos investimentos também financeiros, porque já que o CEL tem uma verba destinada própria. Então, com a abertura desses novos, que tem essa possibilidade do ano que vem de novas escolas, então, obviamente, virá recurso destinado para isso também. Vocês comentavam no começo, nós temos um em Piracicaba que fica no Barão, é isso? E agora, então, para 2012, se a possibilidade de mais 2 unidades em Piracicaba, mais três e uma em São Pedro. E uma em São Pedro. E como é que está essa questão do planejamento para a implantação disso em 2012? Então, na verdade, a gente já poderia ter iniciado já nesse 2º semestre a implantação desses novos centros. Mas, assim, foi meio que de última hora e a gente não teve, na verdade, o material humano para dar aula. Nós não tivemos demanda de professores habilitados. Nós temos falta de professor, principalmente de língua espanhola, por incrível que pareça. Então, até fica aqui um chamado, né, para os alunos concluintes de curso que tenham, né, estejam estudando espanhol principalmente, porque o inglês a gente ainda tem, mas também está em falta. Mas o espanhol, o francês, outras línguas, né, porque os alunos às vezes procuram outras línguas, mas nós não temos professor. Olha que pena, né? Porque o CEL, ele exige uma capacidade a mais, ele realmente tem que ter a proficiência na língua e comprovada, né? Essa proficiência comprovada. E o professor, porque é o seguinte, como, por exemplo, não pode ser simplesmente uma pessoa que tem um conhecimento da língua e comprove isso. Ele tem que ter a parte pedagógica, tem que ter os licenciatura, ensinos. né? Então, ele tem que ter alguma licenciatura que comprove que ele fez um estudo dirigido para o conhecimento pedagógico, para conhecimento, por exemplo, didático e até educacional, psicológico, conhecer mais esse aluno. Então, isso daí não são nós que determinamos, isso já está de acordo com a legislação, imposto pela legislação. O perfil do professor para o CEL, além da proficiência na língua, precisa da licenciatura. Os alunos se interessaram mais pelo espanhol, tá?
E, por exemplo, o francês, nós também tivemos dificuldade para encontrar uma professora que tenha o perfil para dar aula no CEL, entendeu? E nós encontramos esse ano e ela está indo muito bem. E os alunos estão gostando muito. E a gente entende assim, talvez, né, pode ser que a procura por espanhol seja maior, porque o aluno já estuda o inglês no seu currículo normal. Mas só que a gente até gostaria de enfatizar que o inglês no CEL, ele é ministrado de uma maneira muito diferente. Os alunos que optaram por inglês no CEL não se arrependeram, estão felizes, estão desenvolvendo melhor a língua, porque, na verdade, as estratégias de aprendizagem que o professor aplica é muito diferente daquela sala de aula enorme, né? Os materiais são outros, como eu disse, já é mais focado na conversação, né? na oralidade, então o aluno é muito mais gostoso. Os que fazem o curso do CEL, mesmo em inglês, eles veem a diferença. Não que o professor do CEL seja melhor que o professor da escola pública. Não, tanto que o professor do CEL também dá aula em escola pública, é o mesmo professor, né? Ele apenas complementa a sua carga horária no CEL. Até é bom que se fique claro isso. Mas é que lá ele tem mais condições de desenvolver um trabalho melhor, mais dirigido para o aluno, né? E também os alunos que estão indo lá são alunos que realmente optaram por estudar, então eles vão com muita vontade. Então, foi iniciativa própria. Exatamente, então o professor tem essa chance de desenvolver o seu trabalho a contento, né? Melhor do que às vezes dando aula para uns alunos que não têm interesse, né? Eu acredito que a Beth lembrou bem, nós temos excelentes professores na escola pública. É que a legislação do CEL, por exemplo, na escola pública, o professor comprova a licenciatura dele. E realmente, se o professor é de línguas, é porque ele tem amor na língua, ele investe na carreira dele. Mas, por exemplo, na seleção do professor do CEL, esse quesito, ele conta, entendeu? E ele tem um diferencial, por exemplo, o professor, ele pode ser formado em matemática, mas se ele tiver uma habilitação, ele tiver um grau de excelência, ele comprova a proficiência dele em determinada língua, ele pode dar aula no CEL. E já na escola pública ele não pode, porque ele tem que ser formado na língua estrangeira moderna, entendeu? Então, isso é o diferencial do CEL. Tá? Porque muitas vezes ele é um professor que tem uma licenciatura, por exemplo, em matemática, como ela disse, mas morou fora muito tempo, morou nos Estados Unidos, então ele tem a fluência na língua e tem também a didática, a prática de ensino, a pedagogia, então complementa isso. E gostaria de lembrar, por exemplo, o inglês, a visão que o CEL dá é para aquele aluno que estudou anos, né, desde a antiga quinta série, o 6º ano, e ele só faz o CEL no ensino médio, tá certo? Então, supõe para dar uma automatização, como se ele tivesse um conhecimento prévio, e lá ele treinasse mais, ele tem a oportunidade de uma aprendizagem da cultura da língua. Mais significativo, né? De verificar a cultura e também dele colocar em prática a vivência da língua em situações de comunicações rápidas, a partir de comunicações rápidas. Muito bem lembrado. Porque eles querem também, nós iremos sediar, né, a Copa do Mundo, e outras Olimpíadas, né? Outros eventos. Então, é uma oportunidade para esse aluno ter uma oportunidade de emprego também. Por quê? Porque ele já estudou na escola pública e aí ele tem uma maneira dele melhorar o inglês dele, com o conhecimento já prévio que ele tem. Então, ele não começa do zero lá. Muito bem lembrado. Ele já parte do princípio que ele já tem o conhecimento da língua. Da língua, quer dizer... a gente já conta com aquilo que ele aprendeu em sala de aula e vem reforçar nas aulas do CEL. Isso, e a Suzel lembrou bem dessa ideia de formar o aluno até para um futuro emprego. O que mais, assim, o material que está sendo preparado seria, assim, basicamente em cima de pequenos diálogos, ensinar o aluno a atender um telefone, a passar informações ou solicitar informações. Situações do dia a dia. Isso, situações do dia a dia que ele poderá, né, utilizar num momento de... Nós já voltamos com a continuidade desse tema, agora conversando com a professora Enaís e com a professora Maria Cristina. Aguarde que a gente já volta.